Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: O homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia? Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O tema do Evangelho de hoje é o banquete no reino dos céus. Nós estamos vendo nessa reflexão que Jesus nos convida a fazer, que ele deseja convidar todas as pessoas. O Evangelho de hoje traz esta parábola do banquete que se encontra em Mateus e em Lucas, mas com diferenças significativas nos dois evangelhos, provenientes da perspectiva de cada evangelista. O pano de fundo, porém, que levou os dois evangelistas a conservar esta parábola é o mesmo. As comunidades dos primeiros cristãos, tanto Mateus como Lucas, continuava bem vivo o problema da convivência entre judeus convertidos e pagãos convertidos. Os judeus tinham normas antigas que os impediam de comer com os pagãos. Mesmo depois de terem entrado na comunidade cristã, muitos judeus mantinham o costume antigo de não sentar na mesma mesa que um pagão. A parábola fala da divisão, e Jesus mostra, por meio da parábola, a união entre todos, sem discriminar o próximo. Irmãos e irmãs, no início do cristianismo, Pedro teve conflitos na comunidade de Jerusalém por ter entrado na casa de Cornélio, um pagão, e ter comido com ele. Esse episódio está no capítulo 11, versículo 3 dos Atos dos Apóstolos. Este mesmo problema era vivido de maneira diferente nas comunidades de Lucas e de Mateus. E o Evangelho vem para sanar essa dificuldade da comunidade cristã. Irmãos e irmãs, as nossas dificuldades na igreja devem ser superadas com o ensinamento do Evangelho. Jesus não quer um povo dividido entre si, ele quer irmãos unidos. E na missa, na celebração do banquete eucarístico, é o momento cume da nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E você recebe o corpo de Cristo, você não deve estar dividido na sua comunidade. Irmãos e irmãs, nós recebemos o corpo de Cristo, que é a Eucaristia, para formar o corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, a Eucaristia que você recebe deve promover a unidade. Nenhum cristão deve dividir a comunidade, deve dividir o grupo, deve dividir a sua pastoral. Nós comungamos no corpo e sangue de Cristo para sermos igreja unida.
Queridos irmãos e irmãs, nós vimos que o convite é para todos. A igreja não deve excluir. Nós não devemos ser um grupo fechado, mas um grupo que sabe acolher quem chega. Queridos irmãos e irmãs, que os catequistas continuem formando discípulos de Jesus, que continuem preparando pessoas para receber a comunhão, preparando pessoas para a crisma, e que a catequese seja contínua, permanente. Todo cristão precisa de catequese. Todo cristão precisa crescer na espiritualidade. Todo cristão pode e deve crescer no conhecimento da fé. Que o Evangelho de hoje possa nos ajudar a preparar a festa de todos os santos que nós iremos celebrar no próximo domingo. A festa de todos os santos mostra essa união que Jesus deseja no seio da igreja. Na igreja nós acolhemos os pecadores, nós somos pecadores, mas não queremos nos entregar ao pecado. Queremos caminhar para a santidade com a conversão diária e constante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.